Põe aí, roda aí. Por que tá esvaziado o 1º de maio? Roda aí, alemão. Quero ouvir. 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Desfalcada, tá desfalcada, a Lady Gaga desfalcou. De medo, que é um medroso, um covarde, de estar esvaziado como estava no passado a manifestação do Dia do Trabalho, que não tinha ninguém. Escuta essa, escuta só. Põe aí, roda aí. Por que tá esvaziado o 1º de maio? Roda aí, alemão. Quero ouvir. 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Desfalcada, tá desfalcada, a Lady Gaga desfalcou. Mas é a Lady Gaga, bicho. Da A Erika Lady Gaga, você Hilton. veja, quando não tem mais o que falar, ela solta uma Lady Gaga, bicho. Será que ela não vai entrar com um processo na ONU contra a Lady Gaga por ter desfalcado a manifestação do 1º de maio? Podia colocar a Lady Gaga na vara, né? na vara... eu não sei, a vara da administração pública. Pave, ela se presta, Erika Hilton, a fazer essa ponta do trabalho. Ela, né? Não, pior, é mais ardiloso ainda, porque ela joga a culpa na Lady Gaga para retirar a culpa do PT ou da esquerda, e eles têm o Diário Oficial da União, lá no Rio de Janeiro, e aqui na Paulista. Aqui na Paulista tem um Diarinho Oficial da União, 2 na realidade, né, que ficam aqui divulgando o que eles querem. Eles só repercutem isso e fazem com que crie eco. E aí a repetição constante faz com que o povo nem lembre. Ora, a pessoa que está pegando 4 horas de condução para chegar lá na periferia, ela ouve rapidamente, ela só ouve a frase, não, a culpa foi por causa da Lady Gaga, não tem ninguém para explicar. E a pessoa chega em casa, não, realmente, olha, se não tivesse aquele show, teria ido um monte de gente. E assim se espalha. Eles criam a ideia de que foi isso. Agora, Pavinato, olha só, a revista Piauí recebeu uma doação de 350 milhões de reais. Um instituto sem fins lucrativos recebeu uma doação de 350 milhões de reais, tem como seu fundador, né, o João Moreira Salles. Então está explicado. Irmão do Valtinho. Vai falar o que quiser que falem, né? O que quiser que falem. Até o Visconde de Sabugosa não goza mais. Não. Visconde de Sabugosa só no Marquês de Rabicó do Povo. Em outro trecho, tá, do pronunciamento, o Lula avisou que vai aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho no país, em projeto que propõe o fim da chamada escala 6x1. Vamos ouvir esta merda. É que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Um país com 30% de vulneráveis, outros 30% no Bolsa. Que agora, esse discurso é perigoso. O que é o bêbado e o equilibrista? Vai sair dessa discussão. Esse discurso é perigoso, porque ele tem consciência que isso não vai acontecer, até porque tem pessoas, inclusive, muito ligadas a ele, que seriam muito prejudicadas, empresários, etc. Isso não vai acontecer. Ele vai fingir um debate, depois ele pode dizer que não passou por causa da oposição, que é quem realmente preocupa com a situação econômica do país, porque ele não está nem aí para a economia. O Lula não está nem aí para a economia. Desde que ele tenha dinheiro para viajar, para trocar os tapetes do palácio, para comprar cama de não sei quantos mil reais, e a Janja deslumbrada, fazendo o que ela quer, viajando, indo em show de Lady Gaga, fazendo Janja Palusa. Ninguém sabe se ela foi no Lady Gaga. Eu acredito que se ela não foi, porque não deixaram. Como eu acho que ela não foi no da Madonna, né? Porque tinha tido a tragédia lá do Rio Grande do Sul, mas ela ficou, inclusive, meio chateadinha de não poder ir ao show. Ficou? Ficou. Como você sabe? Saiu na época. Saiu as notícias. Onde? Quero saber. Não lembro mais. Este pessoal, ele é rasteiro. É verdade. Tem que ter certeza do que a gente fala dessas pessoas aí.
Não, mas ela queria ir. É importante, né, a gente, quando fala dessa escala 6x1, que o papel do governo, mais do que apoiar, aprofundar, é apresentar soluções. Então, um americano equivale, em termos de produtividade, a 4 brasileiros trabalhando. Então, se a gente está dizendo que você vai mexer nessa escala 6x1, a gente já vai... Isso sim que vai aprofundar a produtividade do Brasil. E outro, já tem um impacto de cara, 16% do PIB. E aí? Perda de trabalho, não tem mão de obra qualificada, porque o governo não apresenta programas que, de fato, insira no mercado de trabalho mão de obra qualificada. E tampouco a gente fala de redução de burocracia, para que se faça uma dinamização para que essas empresas que hoje não teriam um fôlego, para que elas consigam suportar, teoricamente, uma decisão absurda dessa. E tem mais um ponto, né, que a gente precisa considerar: a insegurança jurídica do nosso país. Então, quando a gente considera tudo isso e vê no presidente indo... em cadeia nacional, fazer um pronunciamento desse é uma vergonha. Não, eu acho o contrário. Quando Lula vai em cadeia nacional para falar de uma coisa, a gente tem certeza. Aí que a gente tem segurança que não vai acontecer. Quando ele vai falar, ele fala. Quando ele fala, você sabe que é mentira. Aí você tem segurança. Você quer saber se uma coisa não vai acontecer no Brasil? É o Lula aí prometer. Aí não vai ter mesmo. Mas a instabilidade que gera, a insegurança que gera no conceito relacionado aos empresários, eu como presidente de entidade de classe, presidente da Benutri, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: através da CLT, lá do Getúlio Vargas, né, nos anos 40, quando foi assinado em 1940, que inclusive dia 1º de maio foi colocado como feriado, né, depois que o Congresso Socialista Internacional determinou que a revolução, a grande greve que aconteceu em Chicago, e morreram pessoas por causa disso, por melhores condições de trabalho, foi num dia 1º de maio, seria um feriado no Brasil também. Hoje o trabalhador ele precisa cumprir no mínimo 44 horas semanais, que é o equivalente a 8 horas por dia ou 7 horas e pouco com um dia a menos. Isso representa, na verdade, que o trabalhador passaria a ter 40 horas, em torno de 36 horas semanais. Isso dá uma redução de 16% na produtividade, onde você tem que colocar outra pessoa no lugar dele. E aí começa a confusão, porque aí você dobra o número de funcionários. É óbvio, quem vai pagar essa conta, se essa excrescência passasse, seríamos nós consumidores. Agora... Ou seja, os próprios trabalhadores. Sem dúvida. Quando você fala sobre melhorias de estresse, né, que o trabalhador com essa jornada nova teria menos estresse, quem não quer trabalhar fica em casa. Lá nos Estados Unidos, né, a doutora Janaína comentou bem, lá é o seguinte, não existe CLT. Você ganha por horas trabalhadas semanais. Você pode ficar 20 anos numa empresa, se você for demitido ou se você pretende sair, você recebe no máximo um mês de trabalho. É isso. Então lá você vê senhores e senhoras de 70, 80 anos trabalhando. Porque lá se entende que o trabalho que enobrece, que realmente leva dinheiro para dentro de casa, de forma de desburocratização ao empresário. O empresário ele paga menos para ter um trabalhador lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o trabalhador custa quase o dobro para o empresário. E aí o Lula vem aqui dizer que está a favor da diminuição da jornada de trabalho. Na verdade, ele não está dizendo isso. E a Erika Hilton deveria matar a cobra e mostrar o pau, né? E não ficar fazendo essa palhaçada mas de ela ficar não representando. Mostra. Ela não faz nem conta, ela não fez nem a conta antes de propor isso aí. E tem aquela... Sabe o que é mais ridículo, mais esdrúxulo? É que todo mundo que sabe falar Lé com Cré sabe que a Previdência Social no Brasil é um esquema de pirâmide. Não existe dinheiro do aposentado. Existe o dinheiro de quem trabalha, que vai para pagar o aposentado, porque o dinheiro do aposentado não existe. O cara que vai aposentar amanhã não se sabe se vai ter dinheiro para pagá-lo. Então, quando o Lula fala de redução de jornada, e como o Marcelo bem colocou, isso equivale a você ter que dobrar a mão de obra, você está fazendo uma fonte de recurso para o INSS que está roubando o povo. É fácil assim. Uma conta simples, de padaria.
Pavio, eu lembro que quando foi apresentada essa conta, estávamos aqui e foi você, a Dani e a Geise. Fizeram a conta e falaram, porra, a mulher não sabe nem fazer conta de multiplicação. Tá? Ou seja, a Érica Hilton. Ela só dá bola fora. Ela não teve capacidade de multiplicar. Mas sabe qual é o grande problema para mim nisso tudo? É que eles brincam de tentar mostrar que eles têm, primeiro, solidariedade com aquele que está sofrendo. O trabalhador, que para mim trabalhador são todos. Trabalhador, eu uso o termo vindo da Grécia, e não essa porcaria que ele inventaram. Trabalhador é o empresário e é o funcionário. Trabalhador não é só o proletário, que é o que eles querem dizer. O empresário também é trabalhador. O trabalho é todo aquele tempo que você dedica para buscar a sua subsistência. Se é funcionário ou se é um empresário. Ponto final. Mas tudo bem. Aí eles mostram, não, nós somos solidários. Mas se eles quiserem resolver, ali você viu quando você estava atuando. Ora, você quer resolver o problema para aquele indivíduo que está na periferia? Simplesmente cria condições para que o emprego seja gerado na própria periferia, porque o cara já perde 4 horas para ir e voltar para trabalho, então o cara não tem tempo para nada. Não estão preocupados com isso. Mas eles criam a sensação de que tem sensibilidade com eles. E não faz o cálculo mais básico de todos. Não tem como você fazer esse tipo de coisa, levando em consideração uma forma de regular o trabalho que é a que existe no Brasil, que é com a CLT, que além de tudo não tem um capitalismo de verdade. Porque se nós tivéssemos um capitalismo de verdade no Brasil, você poderia dizer, não, cada um escolhe o regime de trabalho que é, como é lá nos Estados Unidos. De repente você não quer me contratar, mas a Ana quer. Talvez eu não ganhe tanto, mas eu estou de acordo com o meu tempo de disponibilidade que eu tenho, ou aquilo que eu quero enriquecer ou não. E os dois estão olhando para a minha produtividade. Estão olhando se eu sou um cara que se dedica, meritocracia é o nome disso. Aí o que eles falam? Jogam uma fórmula que é uma cortina de fumaça para atrapalhar tudo que está sendo tratado. INSS, que agora é o grande problema, anistia, reeleição do Lula, eleição ou não do Bolsonaro, deixa de lado e fica tratando dessa coisa que é uma grande bobagem. A Janaína falou, nós vamos perder 17% do PIB, foi isso, né? 16% do PIB. Claro que vamos perder 16% do PIB. Quem é o otário? A pior coisa que eu fiz na minha vida, eu era professor. Eu trabalhava de segunda a sexta, descansava sábado e domingo. Aí eu inventei que eu ia ser um pequeno empresário. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Passei a dormir 2 horas por dia, não tive mais sábado e domingo, passei a não ter mais capacidade de nada, e todo indivíduo que olhava pra minha cara e queria me sacanear, eu vou te processar, porque eu tenho isso aqui na legislação trabalhista, tem isso aqui, e já estava com alguma coisa. Sempre me saí muito bem. Por quê? Porque eu nunca fiz nada errado. Exatamente por isso. É um impeditivo para você alavancar muito, porque a coisa mais fácil que tem é você fechar com um vagabundo que está no poder e dizer, cara, faz o seguinte, compra o meu serviço. Acabou. Está resolvido. Entendeu? E aí fica a grande questão. Eles não fazem o cálculo, jogam no empresário e o empresário simplesmente vai quebrar ou vai fugir. Vai simplesmente fazer investimentos fora. Os grandes empresários não precisam. Eu encerro apenas dizendo o seguinte, uma vez eu estava num debate com um cara do PT lá no Rio Grande do Sul. E o cara do PT, ele é um cara sério, aquele cara era sério. Tá? Ele falou assim, o grande problema do nosso empresário é que ele só se preocupa com guerra fiscal. Ele não tem um projeto de alavancagem do empreendedorismo. Aí eu olhei para ele e comecei a rir. Vai lá nas federações de indústria, o que quer que seja, qual é a grande preocupação dos caras lá? Ver quem vai ser eleito presidente e vice-presidente. Para quê? Para tomar o governo como seu principal cliente, sair dali já fechado com o governo para fornecimento de um serviço ou de um produto. E esse cara está preocupado com o quê? Com mais nada, porque eles não estão preocupados em colocar o empreendedor. Eles não são como você, Marcelo, que está querendo realmente criar um espaço de empreendedorismo. Esse é o nosso problema. Aí é que a gente está vivendo. Aí vem essa senhora, a Érica Hilton, faz uma proposta estúpida dessa, não é nem porque é justo ou injusto, é porque ela não fez o menor cálculo e não viu a lógica do mercado de trabalho, da produção e do empreendedorismo no Brasil. Isso não cabe no Brasil. O nosso empresário vai embora ou vai quebrar. Aí eu quero ver como é que eles vão fazer para dar conta, para criar bolsa para empresário quebrado. Porque senão o cara vai passar fome, vai estar no meio da rua. Ela sabe que isso não tem a menor chance de passar. Isso é uma pauta eleitoreira dela para o ano que vem, porque vai colar para o público específico dela, porque para eleger deputada é o número de votos que já é relevante. Está pautada. E ela esconde os detalhes, né, Pavinato? Porque, por exemplo, existem algumas questões. Vai diminuir a carga de trabalho e o salário vai diminuir também. Esse detalhe ela está escondendo. Nem tão detalhe assim. Esse detalhe ela esconde. Coisas assim.
Às vezes um detalhe São que é coisas- difícil até de passar despercebido, mesmo assim ela esconde, né? Então, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.